Alô, meus amigos, estamos de volta com Opiniões e Informações com Ed Moreno, canal de informações aqui no YouTube, né? E que é um canal aberto para a população, ou seja, é o canal que é uma voz, é a voz da população de Ponta Porã, aqui através de Opiniões e Informações com Ed Moreno, canal que foi, que eu resolvi abrir aí no final de 2024, né? Novembro, no finalzinho de novembro. Seguimos até dezembro e continuamos agora no ano de 2025. Você pode nos ajudar, né, dando seu like aí, né, clicando no joinha, se inscrevendo no canal e também, se quiser comentar e compartilhar, fique à vontade, que isso nos ajuda bastante. O nosso primeiro convidado, né, ainda nós tivemos um convidado nesse canal. O nosso primeiro convidado será o professor Carlos Espinosa, né? Ele vai estar aqui nos próximos dias. Nós estaremos numa entrevista explanando algumas situações em que ele colocará, né, a população a par de algumas coisas que de interesse, né, da população, em que ele colocará a população a par, né, de situações que ele vem passando, né, com problemas sérios aí de burocracia, de armações, enfim, né? Então aguarde aí que nós estaremos aí nos próximos dias com a participação do professor Carlos Espinosa por aqui. Enquanto isso, vamos com as informações, né, que nós estamos aí há muito tempo já falando em dúvidas, né, sobre o pleito eleitoral no Brasil, sobre urnas eletrônicas, sobre interferência, né? Isso não é novidade para ninguém, né? É só a negação da grande mídia, né, do povo da esquerda em dizer que não houve interferência. Todos nós sabemos que houve essa interferência. Agora, e provas foram colocadas aí, né, à disposição, mas nenhuma aceita, todas derrubadas pelo TSE, pelo STF, enfim. Mas aconteceu que revelações de Mike Benz está expondo aí, né, ou estão expondo as operações obscuras e vergonhosas no Brasil. E as revelações de Mike Benz. Quem é Mike Benz? É o ex-subsecretário do governo Trump, atualmente diretor executivo da Foundation for Freedom Online, né? E é uma organização, a Foundation for Freedom Online, é uma organização focada na defesa da liberdade de expressão e dos direitos digitais. E estão jogando luz, né, sobre uma operação obscura e vergonhosa no Brasil. A criação de um complexo industrial de censura para manipular o debate público e silenciar vozes conservadoras, né? Segundo Mike Benz, após a vitória de Jair Bolsonaro em 2018, a criação desse complexo, né, foi realizada. Elites globais, né, em conluio aí com instituições brasileiras, decidiram que o povo não poderia mais decidir nada livremente, né? Organizações poderosas como Atlantic Council reuniram, né, acabaram se reunindo aí para planejar, né, para fazer um cerco às mídias sociais, preocupadas com impactos que plataformas como WhatsApp, Telegram tiveram na campanha do Bolsonaro. E o objetivo simples, né, neutralizar a influência das redes e impor uma narrativa única. Mike Benz revela que essas ações não pararam por aí. Instituições como a Fundação Getúlio Vargas teriam se aliado ao esquema, criando pesquisas, usando a criatividade para justificar leis de censura travestidas de combate à desinformação. Isso também a gente já vem falando faz tempo, não é novidade, né? É só a grande mídia aí que tem interesse na censura das redes sociais, que diziam que o governo, né, queria aí, e o STF queriam aí um combate à desinformação. Grupos de mídia do Brasil teriam, segundo Mike Benz, recebido dinheiro para promover essa agenda autoritária. O resultado foi a restrição de conteúdos que desafiam ou desafiavam o establishment, né, e o controle absoluto das informações que chegavam ao público, que chegam ao público. Tudo isso, é claro, sob pretexto hipócrita de proteger a democracia. Mas a quem realmente interessa esse tipo de proteção, né? Essa é a pergunta que sempre fica. E a gente sabe, né? A verdade é clara e perturbadora. Há um esforço internacional em curso para esmagar a liberdade de expressão no Brasil e garantir que o povo permaneça sob o controle de uma elite globalista. O discurso de combate às fake news não passa de uma cortina de fumaça
para justificar a censura política. Isso a gente tem sempre comentado aqui, né? Sempre que nós, desde o início com os vídeos, nós estamos falando que isso aí é um jogo, né? Principalmente mantido aí pelo governo atual, pelo judiciário brasileiro, infelizmente, né? E protegida pela mídia, né? Pela grande mídia, o que eu chamo aí de extrema imprensa. As denúncias de Mike Pence soam como um alerta máximo para todos os que defendem a liberdade como um valor fundamental. Segundo ele, estamos sob ataque, né? E se essa rede de controle não for desmantelada, o espaço para o contraditório vai desaparecer. E é o verdadeiro Estado de Direito que vai ser corroído, né? Condenando o Brasil a décadas de censura e manipulação. Isso aí está em curso já há algum tempo, só que ganhou força a partir do momento em que o Lula foi alçado à presidência da República, né? E a gente sabe que essas interferências aconteceram. Inclusive, o Mike Pence, ele fala, né, que houve interferência do TSE nas eleições de 2022. Alexandre de Moraes, com o respaldo do TSE, do STF e do TSE, segundo o Mike Pence, diz que é um dos que estavam à frente da tirania no Brasil, né? E as revelações expõem uma Suprema Corte, o que eu chamo também de extremo Tribunal Federal, né, em ruínas, começando a ruir o palácio do STF, né? A reputação, que já não é boa perante o povo brasileiro, vai sendo profundamente abalada, né? A confiança da população foi destruída no STF e o respeito pela instituição corroído por aqueles que, em vez de proteger a Constituição, agora mancham o seu nome com o autoritarismo e a censura. E há muito tempo a gente já tem falado. No YouTube agora a gente pode até falar alguma coisa, temos um pouco mais de liberdade. E a partir do momento que o governo Trump assumiu também, que as Big Techs passaram a diminuir a censura, né, ou excluir a censura, principalmente das agências de checagem, né, que de forma criminosa destruíram muitas pessoas que tinham aí canais, jornalistas que através dos seus canais mantinham famílias, né, pagavam faculdades de filho, enfim, acabaram tendo suas vidas destruídas por essas empresas de checagens aí que faziam esse serviço criminoso para o STF, né? E depois que as Big Techs ao lado de Trump acabaram com isso, as coisas começaram a mudar, né? Dentro do Instagram, dentro do Facebook, as palavras que eram proibidas, como fraudes, enfim, algumas coisas que antes eles simplesmente iam lá e acabavam, tiravam a sua publicação do ar. Isso foi acabando, né? Está acabando gradativamente, mas ainda há, né, uma grande movimentação para que eles não percam o controle aqui no Brasil, né? Mas a situação deve mudar, né? E eu disse isso lá no início também, quando a gente começou com os vídeos aqui, que a partir do momento em que Trump assumisse os Estados Unidos, as coisas poderiam mudar. Para quem assiste desde os primeiros, né, vídeos que eu tenho gravado aqui no YouTube, eu disse que o Trump primeiro resolveria alguns problemas internos, né? Depois ele partiria para a fronteira do México, que não deixa de ser problemas internos aí dos Estados Unidos, né? Depois ele viria para o canal do Panamá, resolver essa situação. Já está praticamente resolvida aí essa situação. Agora ele vem para a Venezuela, e da Venezuela desce para o Brasil e já começou, né? Os movimentos aqui, os resultados da eleição do Trump e dele ter assumido, né, como presidente, já começam a surtir efeito por aqui, né? Tinha muita gente roncando grosso que não está mais roncando grosso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Espero que isso aconteça, né, para o bem do Brasil, porque realmente nós tivemos aí momentos que grupos de mídia brasileira teriam, a gente sabia que estava de alguma forma sendo beneficiado por alguma coisa para defender tanto, né? Segundo o Mike Pence, a mídia brasileira, grande parte da mídia brasileira, das grandes, né, recebiam dinheiro para promover essa agenda autoritária aí, né? O resultado, como a gente sabe, foi a restrição de conteúdos que desafiavam o establishment, né? Então, foi muita coisa censurada, foi muita coisa tirada do ar, né? Aqui em vários canais, você não podia falar em fraude que o vídeo era derrubado, que a postagem era tirada do ar, né? E
E isso aí vai acabar. Tomara que acabe, né? Tomara que acabe, nós estamos esperando que isso acabe, né? E mais informações aqui, a terceira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios concedeu liberdade provisória ao ex-vice-presidente do PT no Distrito Federal, Vilmar Lacerda, que estava preso há mais de 90 dias no complexo penitenciário da Papuda. Acusado de crimes como estupro de vulnerável e exploração sexual de menores, ele deverá usar tornozeleira eletrônica como medida cautelar. Enquanto isso, integrantes daquele fatídico dia 8 de janeiro, né, estão presos sem terem cometido crime algum, né? Alguns condenados a 17 anos. Essa é a situação da justiça no Brasil atualmente, né? E nós tivemos a eleição também, né? Na Câmara dos Deputados e no Senado. E aí tem muita gente reclamando dos acordos que foi feito pelo pessoal do PL, que hoje é a principal bancada de direita, né, no país. Temos outros partidos de direita, é claro, mas o PL hoje é a voz da direita, né? É a voz maior da direita, vamos dizer assim. E teve que fazer algumas alianças, até para ficar dentro, né? Permanecer dentro do poder, né? E a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, por exemplo, que aconteceu no último sábado, dia 1º de fevereiro, gerou uma série de discussões e análises, né, sobre os bastidores e os acordos políticos que envolveram ou estão envolvendo agora, a partir de agora, os parlamentares, né, e o parlamento. O deputado Gustavo Gayer, por exemplo, do PL de Goiás, em seu pronunciamento sobre o processo eleitoral, revelou detalhes importantes sobre esse cenário que influenciou a escolha de Hugo Mota para o cargo, né. Tem muita gente irritada, né, da direita irritada com essa situação, porque o Hugo Mota foi um dos que votou a favor, né, da perda do mandato e da prisão do Daniel Silveira, então deputado federal, né. O Gayer relatou que houve um acordo entre os parlamentares, principalmente aqueles ligados ao centro político, para votar em Hugo Mota. Segundo ele, a eleição de Mota era uma decisão inevitável, uma vez que houve uma articulação para garantir o apoio ao candidato. O deputado destacou que seguiu as orientações do seu líder político e reconheceu que o resultado da eleição foi praticamente uma consequência das negociações realizadas nos bastidores. Uma das falas mais significativas do deputado Gayer foi sobre a mudança de posicionamento de muitos parlamentares, especialmente os do centro político, em relação ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Ele afirmou que o centro está se afastando da legenda e que muitos deputados e senadores estão pulando de barco, né? Estão pulando do barco do PT. A declaração do deputado indica um movimento crescente de distanciamento de certos grupos políticos do atual governo, refletindo num cenário de incerteza sobre a continuidade das alianças. Alguns fatores mudaram, né? Mudaram e vão mudar muito o comportamento, principalmente desses que são considerados de centro, né? Do centrão. Primeiro fator, eleição do Trump. Eles sabem que a mão vai pesar para cá. Eles sabem que as verdades vão começar a aparecer. Como nós já falamos, acabamos de falar aí dessa revelação de Mike Pence, né? Outras coisas vão vir aí. Outras revelações vão vir aí, né? Outras coisas sobre o TSE também vão vir aí. Então pode esperar. Já mudou muita coisa vai mudar. Só que se muita coisa que mudou, é nada ainda, né? Diante do que está por vir. E nós avisávamos sobre isso, né? Sobre essa situação em que depois, né, dessa mudança do poder nos Estados Unidos, a maior potência do mundo, né? E com algumas ações que a gente já esperava que acontecesse, como por exemplo, se retirar os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que ainda não tirou, mas deve retirar, cortar os investimentos, né, como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, foi uma das medidas. A partir dessas medidas a gente já sabia que algumas medidas relacionadas a países da América do Sul, da América Central, né, também seriam tomadas decisões sérias e pesadas aí, né. Já afinaram, roncando grosso que estavam a Colômbia, o Panamá, agora, né, com o canal do Panamá, o México, já vem aí Maduro e já vem o Brasil, né? Então muita coisa vai mudar. Tem coisas aí que vão mudar, né? Como eu disse também para quem acompanha meus vídeos desde o início, os ventos do norte vão soprar, e vão soprar forte aqui na América do Sul e na América Central. Mas como nós estamos aqui na América do Sul e nos interessa muito, né, porque a situação no Brasil realmente está muito ruim, né,
nós esperamos que sopre e sopre com bons ventos aqui para o nosso país, porque a situação já beira o desespero, a situação começa a ficar desesperadora para o povo brasileiro. A situação não está boa, principalmente para a população mais pobre. Por isso, estamos esperando mudança para que esse governo, né, esse governo totalmente corrupto, perdulário, né, só pensa em gastar dinheiro e não investir no país, né, cada vez mais miserável, e isso que interessa para eles, né, não são os pobres, são a pobreza, a miséria, é isso que interessa a esse governo, e a gente precisa que isso tenha um ponto final, né, e deve estar começando a ser escrito esse ponto final a partir de agora, a partir do dia, na verdade começou no dia 20 de janeiro, quando o Trump tomou posse lá, né, porque aí os ratos começaram a sentir, né, o peso da mão já do governo norte-americano na América Central, na América do Norte e aqui na América do Sul, no Brasil, principalmente, onde nós estamos esperando que medidas venham, né, a ser tomadas para que recupere-se um pouco, né, de ética e moral nesse país aqui, dentro do judiciário, dentro da política brasileira, né, dentro da mídia, que precisa mudar muito, né, hoje é uma mídia totalmente corrompida, né, totalmente política e militante, né. Então a gente precisa que muita coisa mude no Brasil, né? Na educação também, nem se fala, né? Educação totalmente doutrinada e com muitos doutrinadores de esquerda na nossa educação. Então precisa mudar bastante coisa, e a partir de agora a esperança é que a mudança esteja chegando. Vamos para a parte esportiva do nosso programa, falar de futebol, né? Falar de campeonatos, os campeonatos estaduais. O campeonato paulista ontem teve um jogo, né? E o Campeonato Paulista segue hoje já, né, com mais jogos. Esse jogo de ontem foi entre Corinthians e Novo Horizontino. Na verdade, Novo Horizontino e Corinthians, porque foi lá em Novo Horizonte a partida. E o Corinthians venceu por 1-0 de uma forma incrível, né? Porque passou o jogo todo sendo pressionado pelo Novo Horizontino, principalmente no primeiro tempo. Acabou levando 16 chutes a gol, aí 7 foram em direção ao gol, inclusive com um pênalti que o goleiro Hugo defendeu, cometido pelo próprio goleiro, que o goleiro defendeu, né? O Hugo defendeu. E aí no segundo tempo o técnico corintiano fez algumas alterações que pelo menos fizeram com que o Corinthians segurasse mais a bola, né? Tivesse mais posse de bola, e isso diminuiu bastante a pressão do Novo Horizontino. E no primeiro chute a gol, na primeira finalização, que foi de cabeça, né? O Corinthians chegou ao gol e fez 1-0, e com esse resultado permaneceu, né? Então o Novo Horizontino até tentou chegar ao empate aí, mas depois de perder muitos gols no primeiro tempo, acabou levando um gol. E assim, né, com um time grande não pode vacilar. Bobeou, não fez gol, acabou tomando, perdeu para o Corinthians por 1-0. O Corinthians é líder do campeonato agora com 18 pontos, mas o campeonato segue com a 7ª rodada hoje. No Benitão tem Velo Clube e Portuguesa. No Major Levi Sobrinho, em Limeira, tem Inter de Limeira e Bragantino. Esses dois jogos hoje. Amanhã, o Noroeste enfrenta a Ponte Preta, o São Paulo joga contra o Mirassol, o Santos enfrenta o Botafogo, o São Bernardo joga contra o Novo Horizontino, já joga amanhã o Novo Horizontino, né? O Corinthians também joga, aliás, na quinta-feira o Novo Horizontino joga contra o São Bernardo lá em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio. No Brinco de Ouro tem Guarani e Água Santa, e no Allianz Parque tem o derby, Palmeiras e Corinthians, às 19 horas. No Campeonato Gaúcho, nós pegamos o Campeonato Paulista. Campeonato Gaúcho, né? Nós temos aí os jogos pela 5ª rodada começando, deixa eu ver se tem jogo hoje, não, só amanhã, né? Amanhã tem Avenida e Caxias, Inter e Brasil de Pelotas, 19 de outubro em Pelotas, São Luís, no 19 de outubro joga contra o Pelotas, no Alfredo Jaconi tem Juventude e Grêmio, o São José joga contra o Ipiranga e o Monção joga contra o Guarani de Bagé. Vamos ver aqui se eu tenho também do Campeonato Carioca, né, que é a primeira fase do Campeonato Carioca, é a Taça Guanabara, né? Então vamos ver pelo Campeonato Carioca, 8ª rodada, amanhã, Bangu e Boa Vista. A Portuguesa joga contra o Flamengo, o Vasco joga contra o Fluminense, clássico no Mané Garrincha, em Brasília. No Conselheiro Galvão, na quinta-feira, tem Madureira e Sampaio Correia. Em Volta Redonda joga contra o Maricá. E em Moça Bonita, né, o Nova Iguaçu joga contra o Botafogo. No Campeonato Sul Mato Grossense, jogos amanhã, né, e quinta-feira
pela 5ª rodada do Sul Mato Grossense. Amanhã no Douradão, 15h30, tem Dourados e Coxim. No Noroeste, 18 horas, tem Aquidauanense e Costa Rica. No Saraivão, o Iviema joga contra o Águia Negra às 19 horas. No Jacques da Luz, lá em Campo Grande, nas Moreninhas, tem Operário e Corumbaense. E na quinta-feira, também no Jacques da Luz, em Campo Grande, nas Moreninhas, o Pantanal joga contra o Naviraense às 20 horas. São essas as informações de hoje aqui no Opiniões e Informações com Ed Moreno. Lembrando para você, você pode participar, pode clicar aí, dar o seu like, né? Clicar no joinha, pode se inscrever no nosso canal também e comentar e, claro, compartilhar, que isso nos ajuda bastante. Durante essa semana nós estaremos trazendo o primeiro convidado aqui do nosso Opiniões e Informações do canal com Ed Moreno aqui no YouTube. Vai ser o professor Carlos Espinosa, que vai expor algumas coisas bem interessantes de interesse da comunidade. Então fique antenado que nós traremos aí mais informações para você aqui no Opiniões e Informações com Ed Moreno.